Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Nós estamos no Tecnodocast. Eu sou a professora Luciana de Lima, professora aqui da Universidade Federal do Ceará. Estamos aqui também com o professor Robson Loureiro, também professor da Universidade Federal do Ceará, nós dois lotados aqui no Instituto Universidade Virtual. E o nosso tema de hoje é o uso do celular na escola à luz da tecnodocência, Lembra de deixar um like pra gente se você gostar do vídeo, Deixar também a sua inscrição feita, no nosso canal, toca o sininho e se você tiver necessidade de conversar com a gente, debater sobre esse tema, sugerir novos temas, coloca aí nos comentários que a gente vai estar entrando em contato com você. Então, vamos lá. A manchete é a seguinte: Comissão de Educação da Câmara aprova projeto que proíbe uso de celulares em sala de aula. Nós pegamos essa matéria na CNN Brasil da internet com a publicação de Gabriela Boechat no dia 30 de outubro de 2024. E eu vou trazer aqui para vocês um trechinho sobre essa matéria para que a gente possa abrir para as nossas conversas e diálogos. A Comissão de Educação no Ceará, da Câmara de Deputados, aprovou nesta quarta-feira, 30 de outubro, o projeto de lei 104/2015, que proíbe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos portáteis em salas de aula para todos os estudantes, exceto se necessários para atividades pedagógicas e autorizados pelos professores, Esse tema tem causado grande polêmica, discussão, muitas pessoas a favor, dessa tomada de decisão, mas para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, à luz da tecnodocência, aquilo que a gente desenvolve aqui no laboratório, a gente vai trazer duas definições para vocês. É interessante porque a definição de celular eu procurei em vários lugares e as definições, por incrível que pareça, são muito arcaicas. E aqui eu encontrei que é mais próxima daquilo que a gente entende de celular, veio de um dicionário informal. Então, vou trazer aqui para vocês. Um telefone celular é um aparelho de comunicação por ondas eletromagnéticas que permite a transmissão bidirecional de voz e dados utilizáveis em uma área geográfica que se encontra dividida em células, de onde provém aí a nomenclatura celular, cada uma delas servida por um transmissor e receptor. E a gente tem também a definição de tecnodocência, que todas as vezes a gente vai falar aqui, uma vez que a gente está sempre olhando para esse conceito. É a integração entre docência e tecnologia digital na informação e comunicação, no sentido de transformar essa docência para que a gente possa fazer em sala de aula ações diferenciadas com estratégias para que os nossos estudantes possam produzir não só os seus materiais autorais, mas também novos conhecimentos, tá certo? Então, são essas duas definições que vão estar aqui rolando no nosso Tecnodocast hoje, E diante dessas informações, a gente vai abrir o primeiro bloco com a seguinte pergunta: o que de fato o uso do celular atrapalha na escola? Então vamos lá, professor Robson. Quais são os elementos aí que o senhor acha que podem estar causando problema quando o aluno vai utilizar o celular na sala de aula ou fora da sala de aula, dentro da escola? Lu, eu penso o seguinte, eu penso que a gente toda vez que vai uma nova tecnologia, toda vez que entra uma nova tecnologia, de alguma maneira ela balança a questão da disciplina. Ela mexe com o aspecto de disciplina. Isso é dos tempos, Toda vez que uma nova geração entra, ela balança os aspectos da disciplina. A disciplina, em geral, quer ficar amarrada no tradicional, quer ficar amarrada naquilo que já é conhecido e que as figuras que dominam, que governamentalizam, as figuras que exercem o poder sobre as outras, elas já sabem. Se fizer desse jeito, a gente consegue controlar. O que é novo, a gente não consegue controlar. Agora, só um detalhe. Quando você chama disciplina, você está falando das aulas... Disciplina comportamental. Mas da disciplina do sujeito. Do sujeito, Então, o celular, por ser uma coisa que a gente
pintava nas paredes lá no final, não, no início dos anos 80, né? Derrubem as paredes das salas de aula, né? Levem os alunos mais para ter mais contato com a comunidade, essa coisa toda. Isso acaba acontecendo com o celular e com o virtual, né? E aí o que aparece, né? Aparece toda uma perspectiva mais arcaica, né? Eu tenho às vezes receio de quando falo tradição, toda tradição é ruim? Claro que não, né? A tradição de não matar as pessoas é uma coisa legal, a tradição de que politicamente diferente, né? Pode se conversar, que é uma coisa também da tradição lá do tempo dos mercadores ou antes, também é uma coisa bem legal. Mas essas tradições que querem afastar determinadas tecnologias que estão bombando e que vão mudar as formas como as pessoas interagem, não tem por onde. É como se eu dissesse assim, não, agora que existe ônibus, porque antigamente não tinha que ir a cavalo ou a pé, né, para as escolas, então não pode vir de ônibus, porque chega muito rápido, fica muito tempo no salão da escola sem ter o que fazer. Não pode vir de trem. Umas coisas assim tão absurdas quando a gente brinca, né, e radicaliza assim. Moral da história: mais um elemento tecnológico que vem tendo que alterar elementos da docência, tá certo? Da docência, isso é que mexe, né? A estrutura da escola só se for fazer que nem presídio. Daqui a pouco vai ter aquelas antenas para evitar a comunicação de celulares dentro da escola, né? Não fazem isso que é para não ficar em termos de mídia feio, né? Mas de repente, além de criar nichos de roubo, né? Que nem nós tínhamos falado em off antes de começar a gravar, né? Quer dizer, aquilo me surpreendeu demais, né? Todos os celulares guardados dentro de um armário, né? O fulano vai assaltar a escola, já sabe até qual é o armário que vai pegar os celulares, né? Eu achei isso, assim, muito, muito estranho, né? Mas olha, eu confesso uma coisa para vocês. Eu sempre fui muito a favor do uso do celular na sala de aula, na escola. Eu sempre achei que era uma coisa muito positiva, até ir para a escola novamente e perceber que realmente em algumas situações atrapalha. E é interessante porque a gente faz uma atividade no laboratório de informática dentro da escola em que é necessário o uso dos computadores e não dos celulares, porque fica mais fácil de digitar, porque fica mais fácil de fazer as pesquisas, né? Porque fica mais fácil, né? O trabalho é mais rápido, né? Mesmo porque a gente ainda tem que obedecer aquilo que é imposto pela escola. Uhum. Então tem horário, tem conteúdos, tem disciplinas que a gente tem que seguir à risca o que a escola disponibiliza para nós, mesmo que a gente esteja na escola fazendo uma pesquisa. Então, eu notei o quanto eles ficam imersos no celular em N situações, mesmo que a gente peça alguma atividade para eles utilizarem o celular, eles fazem uso do celular e vão para outros caminhos. E uma das coisas que a gente descobriu, não só vendo o que eles fazem em sala de aula com o celular, mas fora e conversando não só, né, com os professores, mas com a coordenação e com a direção, é que hoje em dia essa questão das apostas estão muito frequentes, né, e estão sendo assim uma forma inclusive de manipulação, não só da maneira como eles pensam, mas principalmente da maneira como eles agem e atingindo ainda uma questão financeira. Na escola onde a gente faz a pesquisa, alguns alunos recebem o que eles chamam de pé de meia, né? Então, aquele aluno assíduo recebe uma ajuda financeira do governo. E esse dinheiro, muitas vezes, não é utilizado para o fim ao qual se destina, né? Ele é utilizado para que os alunos invistam em apostas. É claro que não foi pensado dessa maneira, mas na realidade é isso que vem acontecendo, né? Mas de qualquer maneira, né, essa coisa da proibição sempre acaba gerando, né, algo que tem um retorno negativo. Então, sempre vai ter alguém fazendo escondido, sempre vai ter alguém querendo subverter, né, alguma coisa que a gente está pensando que vai para um caminho e é para o bem e acaba indo por outro caminho, né? Tem esse elemento que eu estou falando, mas quando a gente olha para a estrutura da escola,
que ela tem uma ênfase muito grande nas aulas expositivas, mas com certeza os celulares vão tirar a atenção desses alunos para as aulas expositivas, mas com certeza. E essa coisa da tradição que você estava falando, eu concordo plenamente, tem tradições que são muito importantes. A aula expositiva é uma estratégia muito importante e relevante. O problema, quando a gente olha, inclusive trazendo as ideias da tecnodocência, é que essa exclusividade da aula expositiva é uma coisa que é o que a gente gostaria de fazer diferente, né? Então, por que é que todas as aulas precisam ser expositivas? Ou por que precisa ser expositiva durante 4 horas, durante 2 horas, durante 100, 120 minutos? Porque a gente foi educado num esquema assim, quer dizer, eu vou fazer uma aula participativa, aí você se obriga, você introjeta que você vai ter que fazer 200 minutos de aula participativa. Enquanto que isso não é uma verdade. Você não precisa usar a mesma metodologia durante todo o tempo, você não precisa usar necessariamente a mesma abordagem, e isso não vai mudar a tua forma de compreender cognitivamente. Eu sou um cara construtivista, vamos lá. Isso não vai fazer eu mudar a minha perspectiva de como é que se dá, vamos dizer assim, o amadurecimento, ou o crescimento, ou o agregar de novas aprendizagens, de novos conhecimentos. O que acontece é que tem determinados momentos em que talvez você tenha que ser um pouco mais expositivo. Agora, querer ficar expositivo full time porque você acha que o expositivo pode ser imposto, é a mesma coisa que eu quiser fazer uma aula, que eu desejar fazer uma aula participativa full time. Pode ser que as pessoas não estejam naquele momento, vamos dizer assim, engajadas para isso. Então, metodologia a gente tem que mudar. Não deu muito por aquele caminho, mude para outro, né? É uma coisa muito mais dinâmica do que pensar em termos de metodologia para construir uma casa, ou metodologia para fazer um carro. Na sala de aula são pessoas, são seres humanos, então os humores mudam, né? E quando mudam os humores, uma metodologia que funcionou por 20 minutos pode não funcionar nos próximos 20, 50 minutos. E às vezes a metodologia que a gente utiliza para um grupo não serve para outro grupo, né? E a gente também tem que estar atento a esses detalhes, aos estilos de aprendizagem, às formas de vínculo, né, que são estabelecidas entre alunos e professores, entre alunos e conteúdos, né? Então esses elementos todos mudam, e mudam na mesma turma, de tempos em tempos, e principalmente de uma turma para outra. Pronto, e aí é daí que eu acho que dá para fazer uma puxada para o assunto, né? Que seria a telefonia móvel, que seria o smartphone, o celular, né? Quer dizer, não é eu chegar e dizer assim, tá proibido de entrar com um smartphone ou celular na escola, tá proibido de entrar e tal. Não vai ter nem como fiscalizar isso direito, vai gerar mais conflito do que já tem. Então não é por aí. Então a gente sabe que vão haver momentos como vocês estão enfrentando essas dificuldades na escola, né? Agora, o que a gente sabe é assim, proibir não é o caminho, entendeu? Vamos tentar achar uma maneira de organizar esse negócio aqui para ver como é que se pode fazer para que estas pessoas que, eu também não sei se são todos, os 20, 30, 40, 100 alunos dentro da sala de aula que vão mexer no celular naquele momento, mas a gente, sei lá, tem que achar uma maneira de marcar colado. Talvez, olha só uma coisa que me ocorreu agora. Imagina, é feito assim, um professor para uma sala de aula de 70, né? Quer dizer, ele ficar sacando quem é que está mexendo no celular é mais complicado numa sala de aula com 70 caras sentados aqui por baixo da tampa da mesa mexendo no celular. Mas por que não se ventila então que nós estamos chegando num momento tecnológico onde não rola mais ter só um professor dentro da sala de aula? Por que ninguém está levantando a hipótese de ter 2 ou 3 professores dentro de sala de aula, como já existem em alguns países, e essas pessoas full time dentro da sala de aula e que vão ajudar a conversar? O fulano está lá grudado no celular, um professor está aqui conversando, 2, e aquele cara vai lá dizer, agora não é a hora de mexer no celular e tal. Entende como é? Talvez a ebulição de informações, talvez a coisa esteja tão diferenciada, né? As éticas são tão diferenciadas, as vontades de se comunicar estão tão diferenciadas, que talvez você tenha que pensar numa sala de aula com mais professor. Eu acho que quem vai temer isso são os pagadores, sabe? São os grandes empresários que hoje ganham para cada 70, 50 alunos, bota um professor lá e ganha um dinheiro suficiente, aplica mais-valia nisso, né? E aí agora ele vai ter que botar mais 2 para cuidar, né? Então é aquela história, né? A população está aumentando, olha o sentido, a comunicação no planeta está aumentando.
A velocidade da informação está aumentando. Toda essa coisa de comunicação está aumentando e a gente quer proibir o celular. E não, de repente, aumentar o número de professores dentro de uma sala de aula. Por que ninguém cogita aumentar o número de professores dentro da sala de aula? Sim, isso. E daria até para fazer um trabalho interdisciplinar. Porque quando a gente fala nessa questão, né, do interesse, da atenção do estudante, está voltada para o celular, será que também a gente não poderia pensar em atividades mais interessantes para esses alunos fazerem, né? Porque, novamente, a aula expositiva, por 4 horas seguidas, é realmente monótona, né? Porque eles têm outros interesses e têm outras coisas mais interessantes na internet para poder visitar, né? Por que não pensar em desafios mais engajadores, né? Para que os alunos possam sair desse ambiente e ir para outro ambiente? Quando se trabalha com interdisciplinaridade, fica muito interessante olhar para os fenômenos, né, a partir de cabeças diferentes, né? E quando a gente tem aí 2, 3, 4 professores de áreas diferentes, né, em sala de aula, atuando, colocando os alunos para trabalhar em grupo e eles tendo um desafio a ser vencido, né, é bem interessante, eu posso dizer, em termos de como professora em sala de aula, quando a gente faz, funciona, né? E também quando a gente pega turmas, né, dentro das escolas, quando a gente vai fazer pesquisa, isso também tem funcionado, salvo as situações em que realmente o nível de vontade de aprender dos estudantes é muito baixo, né? Então fica um pouco mais complicado, mas quando eles se interessam pelo saber, né? Então os desafios ajudam muito, porque eles se engajam de tal maneira que eles esquecem, né, de utilizar o celular para navegar, né, nas redes sociais, nas apostas, naquilo que eles gostariam de estar fazendo naquele momento, se tivesse, por exemplo, participando da aula de uma forma passiva, né? Então eu acho que é uma solução interessante. Mas eu queria levantar aqui uma outra coisa que a gente vinha discutindo há algum tempo, que é a questão da escrita manual, né? De você escrever uma redação com a mão, de você responder um questionário escrevendo mesmo, né, com caneta, com lápis, com papel, tá certo? Então, essa é uma coisa que vem sendo cada vez mais difícil, né, de ser concretizada na sala de aula, né? Hoje em dia essa questão da cópia, né, da lousa não está em desuso, não se faz mais, né? Mas, por outro lado, o fato deles não escreverem à mão também está trazendo complicações, não foi? A gente estava vendo uma matéria sobre isso, né? Inclusive o pessoal apontando que vamos dizer assim, o movimento cerebral verificado pelos aparelhos que usam lá, da neurociências e tal, eu não sou um fã assim de achar, eu não acho que a física quântica explique a espiritualidade, como não acho que a neurociência explique tudo também no que diz respeito à aprendizagem, muito pouco, né, de fato. Mas, enfim, os caras mostraram que o movimento cerebral evidentemente, nesses instrumentos deles lá, que foram criados para medir, sei lá pulsos elétricos, ou seja lá o que for, é muito mais ativo num cara que está estudando e está escrevendo, num cara que está efetivamente escrevendo muito mais do que quem está digitando. Até porque eles acham que essa coisa da digitação tem muitos momentos que é muito mecânico, então a atividade cerebral vamos dizer assim, é menor, né? Então é um fato isso, acontece mesmo. Eu, por exemplo, e aí é onde eu digo, os meus, por exemplo, lá na universidade, a gente escreve em folha de papel ao maço muitas vezes, entendeu? Escreve no celular, escreve em folha de papel ao maço. Aí, escrevi em folha de papel ao maço para quê? Para poder riscar tudo, ter uma coisa física para manipular e tal. E aí depois ele disse, me manda, tá, como é que eu mando? Bate foto, me manda pelo WhatsApp da turma. Não tem problema. Escrevi no quadro umas coisas para eles lá, fotografo, assim que terminei de escrever, mando pro WhatsApp da turma, se eles não tomarem nota. Sem estresse. Então essas coisas eu acho que a gente tem que começar a casar, né? A ideia de proibições e tal, assim, não funciona, nunca funcionou. Entendeu? A não ser em regimes que se aproximam do elemento totalitário.
E aí é uma cascata negativa, né, terrível, né? Você proíbe isso, daqui a pouco você vai ter que proibir outra coisa, e outra. Quando você vê, você tem aí um 1984, né? Ou então tem um Admirável Mundo Novo. Tudo completamente assim, programado, proibido, com punições, né? Eu não vejo problema do uso do celular, vejo o problema das pessoas, que muitas vezes, eticamente, em termos de comprometimento, em termos de autodisciplina ou disciplina no coletivo, se passam e aí ficam fazendo bets, essas coisas aí que eu não sei nem o nome direito disso, posso estar falando, mas... Bolts, né? Bolts? Eu não sei, é uns negócios de aposta, entendeu? Isso está acontecendo desde aluno de escola pública, cara, do ensino fundamental, é que chama agora? Eu nunca, desde o fundamental até aluno dentro de sala de aula de universidade, quer dizer... Então, isso é um problema do uso do celular que vai se resolver com o celular? Claro que não. Entendeu? É óbvio que não. Vai se tornar mais escondido, sem a menor dúvida, se proibirem mesmo. Se proibirem, não, proibiram, né? E vai se tornar mais escondido. Mas não, isso não vai dar nenhum acréscimo ético, não vai dar nenhum acréscimo... Não vai resolver a questão. De jeito nenhum. Muito bom. E aí, no nosso segundo bloco, a gente tem, né, a seguinte pergunta: como tornar o celular um aliado nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação? A gente já vislumbrou aqui alguns aspectos, né? Eu ressaltei aqui o aspecto da gente estar trabalhando, né, com uma metodologia diferenciada, colocando os nossos alunos para pensar a partir de desafios, né? Colocando também professores, como o Robson falou, né, de áreas diferentes ou mais professores em sala de aula, porque o celular é o vilão, se a gente pode ter, né, mais professores para atuar em sala de aula conjuntamente, né? Mas aí, professor, além disso, né, o que tem a mais que a gente poderia acrescentar nessa discussão? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em atividades e assim, tá com o celular na sala de aula, tá lá, tá aí, tu aí que tá com o celular, Paraná, pesquisa pra mim tal coisa sobre tal assunto, vê o que tu acha, diz alguma coisa pra nós daqui a pouco. E eu quando tu tava falando agora, eu tava me lembrando de uma coisa que eu acredito muito, nós dois até já discutimos isso, que foi a questão seguinte: se o cara que tá lá com o celular dentro, tá certo, fazendo qualquer coisa que não seja, ele não quer estudar, ou seja, ele não quer aprender, você pode botar o que você quiser, que isso não vai mudar o fato de que ele não está afim de estudar e não está afim de aprender. Então, o que a gente pode tentar é tornar essa coisa dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação mais atraentes, né? Gerar uma possibilidade maior de engajamento, flexibilizar um pouco mais, ou mais, né? Enfim, fazer essas coisas todas. Mas se o cara não tiver afim, não vai dar. E aí é o pedido, né, onde eu entro, né, que eu já vou voltar para o tema, tá? Dizer assim, professor tem que tirar essa bata, né, que ele veste, né, esta burca que vestem, assim, uma burca de faz de conta do professor, de que ele tem que salvar todos os alunos, né? Não acredito nessa coisa desse sacerdócio, assim, entendeu? Dessa forma. Aliás, nem Jesus Cristo, né, conseguiu resolver o problema de todo mundo. Quer dizer, não vai ser o professor que vai resolver o problema dos 70 dentro de uma sala de aula, dos 50, né? Sem chance disso, tá certo? Então, se o cara não quer, não rola. Aí eu acho que incluir o celular, incluir o smartphone, é isso. É ótimo, tá? Tem conexão na internet, apesar da escola ter uma conexão que não é legal, vamos pesquisar alguma informação, compartilhar com os outros, abre uma lista de WhatsApp, monta uma organização, fotografa, grava um pedaço do que a gente está falando aqui, que é muito importante, compartilha. Criar dinâmicas e atividades integrando o celular. Porque se ele usar o celular ou qualquer outro aparelho tecnológico, qualquer outro artefato tecnológico, como apêndice, tanto faz o celular estar lá como não está. Então é integrar. Então, o pessoal está vindo com o celular, ótimo, então nós vamos ter que ter uma rede de compartilhamento que vai usar esse celular que vocês estão trazendo. Vamos tentar tornar esse negócio útil de alguma maneira, porque... E aceita, discute, conversa com seus colegas, conversa... Docentes e discentes, né? Não é só os colegas professores, mas os alunos também. Bate papo. O que a gente pode fazer aqui? Jogos, informações diferenciadas, cata lá no X ou no WhatsApp alguma coisa que possa compartilhar e engrandecer ou melhorar nossa compreensão da aula. Coisas desse tipo, eu acho.
É isso mesmo. Você tocou num assunto assim que é frágil, mas é um assunto super relevante que tem a ver com essa vontade da pessoa querer aprender, né? Então eu quero aprender. Ausubel já colocava isso lá na década de 50, 60, né? E quando ele desenvolveu a teoria da aprendizagem significativa, ele colocou essa questão do querer aprender como condição sine qua non, né? Uma condição essencial para que o sujeito aprenda, né? Porque se ele não quiser, não tiver interesse, não tem nada que vai fazer com que aquela informação seja processada de uma maneira adequada naquele cérebro, né? Outra questão também que você colocou, que eu acho bastante interessante, é assim, o professor ou a professora não tem, muitas vezes, controle sobre o processo de aprendizagem de ninguém, né? E é uma coisa que Ausubel também coloca. Então, ser o salvador do mundo é uma utopia, né? Não vai conseguir. Se você não consegue nem fazer com que o outro aprenda alguma coisa, porque você não tem um controle, né, absoluto sobre aquilo, então o que fazer? O que fazer é colocar mais estratégias, né, mais possibilidades para que os alunos, com seus diversos estilos de aprendizagem e vontades e interesses, né, e várias outras coisas que vão além da questão psicológica, né, queiram estar ali e se interessem, né, por aquilo que você está oferecendo, né? E é complicado mesmo, numa turma de 30, 40, 50, 60, nossa, cada cabeça é uma sentença, né? Então cada pessoa vai ter a sua especificidade, os seus gostos, a sua forma de ser, de aprender, de estar ali naquele mundo, naquela sala de aula. Então cada um tem o seu jeitinho, como lidar com todos esses jeitinhos, né? Então é uma coisa complicada. Eu ia continuar, mas pode falar que aí depois eu entro na questão mesmo. Tá, não, é só porque tu tá falando aí, eu tô me lembrando, né, que eu sou um produto, né, da educação dos anos 70, né, vamos dizer assim, né, na verdade, final de 60, 70, né. Então eu tive uniforme, eu soprava um apito e a gente fazia uma fila em frente à porta da sala de aula no pátio, na escola, a gente cantava um hino, tá certo? A gente, se tivesse com o sapato amarrado errado, já era tirado fora da fila e tinha que amarrar o sapato. Minha escola não era uma escola militar, tá certo? Era uma escola, teve um período que foi uma escola pública, Escola Normal Experimental Dom Diogo de Souza, em Porto Alegre, e a outra foi também o Instituto Vicente Palotti, que era padre e prefeitura, aliás. Então, e elas tinham tudo isso, né? Tinham essa coisa de hino, tinha essa coisa de educação moral e cívica, tinha tudo isso. Bom, na adolescência eu destrambelhei para o outro lado, né? Assim que não vem nem ao caso agora, mas enfim, eu diria que eu fui para o diametralmente oposto desta organização militar das escolas, né? Não funciona isso já não funcionou nos anos 70, não funcionou nos anos 60 e não vai funcionar agora. Entendeu? Porque simplesmente não se trata de uma coisa que você possa baixar por decreto. Entendeu? Se o cara vai parar de jogar nesses negócios, botar o dinheiro dele nisso, se o cara vai começar a se engajar porque vai perceber que tem discussões interessantes dentro da sala de aula, entendeu? Isso não vai acontecer por decreto. Não adianta, não vai acontecer por decreto. Como no passado. Uma coisa era o Robson até terminar a admissão lá nem me lembro mais agora como era antigamente, mas tinha um curso de admissão que a gente tinha que fazer e tal. Enfim, entendeu? No ensino médio a coisa já começou a degringolar, na universidade, então, aí foi mesmo, né? Quer dizer, a universidade é que estragou, eu digo, não, a universidade me salvou, entendeu? De uma lavagem cerebral que eu já não aceitava bem naquela primeira época, eu e mais uma ruma de colegas meus, né? Então é isso, quer dizer, eu acho que a gente precisa, o professor, o docente, precisa entender a importância dele entender que existe um elemento que ele vai segurar bem a barra de conhecimento, de coisa que ele vai ter que trabalhar mesmo com os alunos ali e tal, mas existem formas diferentes, ele tem que fazer a coisa diferente. Nós não vamos mais fazer um bolo como se fazia um bolo no tempo que o fogão era a lenha. Hoje tem fogão a gás, hoje tem fogão de, sei lá eu, de micro-ondas, de sei lá eu de quê, de energia solar, atômica, sei lá. Enfim,
o bolo tá lá, é um bolo fofo, mas é feito de forma... A gente tem outra... Não vou voltar a fazer bolo, a não ser por artesanato lá, com o fogão a lenha, né? Muito legal e tudo mais. Quem tem tempo, né, de catar lenha, cortar lenha, papapá. É uma lenda isso, né? É interessante, inclusive, porque você falando isso me remeteu a um outro argumento que eu acho também que pode ser lançado aí pelas pessoas, né, que são totalmente a favor à proibição, né? Mas é no sentido de que hoje em dia existe uma doença já catalogada, né, psiquiátrica, que está vinculada ao vício de celular, né? E aí eu falei assim, nossa, mas essa coisa é ruim porque vicia e tal. E é interessante porque quando você fala dessa questão das éticas, né, e o quanto a gente precisa olhar para isso tudo, me vem a ideia de que, ok, né, tá certo, o celular ele entrou agora, né, digamos assim, as questões digitais entraram agora, né, em voga porque se tornou uma doença, né, um vício e tal. Mas existem pessoas que são viciadas em comida, por exemplo, em alimento, e se alimenta além do que o corpo precisa, né? E isso também é uma doença psiquiátrica. E por conta disso a gente vai proibir a comida, né, para as pessoas, né? A gente vai proibir, você não vai poder mais comer, né? E aí o que vai acontecer? Vai gerar uma compulsão ainda maior, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso também em relação à questão das tecnologias digitais. Proibir pode gerar uma compulsão ainda maior, que é isso que você está colocando da sua vivência na escola. É claro. Né? Então, se você é proibido de fazer N coisas, quando você tiver a chance, é muito possível, né, que você vai fazer aquilo que você não podia fazer, né? Eu tenho aí vários exemplos. Uma discussão muito latente na década de 80, né, do século 20, era a questão da televisão, né? E o quanto a televisão era perniciosa para as crianças, porque era chamada de babá eletrônica, assim como os tablets o são, né, nos dias atuais, tá certo? Então, na minha época era a televisão. E existiam famílias que proibiam seus filhos de assistir televisão em casa. Então, não tinha televisão em casa. E o que acontecia, né? A oportunidade que eles tinham, inclusive fugindo de casa, né, era para assistir a televisão da casa do vizinho, certo? Então, a criatura deixava de assistir TV? Não, ela assistia, mas de uma forma escusa, eu diria assim, né? Uma forma de querer se salvar, né, dessa suposta tirania dos pais em proibir algo que todo mundo fazia e que era prazeroso, né? Então a gente precisa olhar para a televisão, né, ou para o celular, né, de uma maneira diferenciada, né? Ensinar os nossos alunos a utilizar o celular, ensinar os nossos alunos a pensar de forma crítica e reflexiva diante dos conteúdos que estão postos lá. Como é que eu vou ensinar a pessoa a pensar se o que chega na internet, no celular, né, mídias digitais, o que for, que chega na mão dessa criatura e ela recebe, internaliza e nem sequer pensa se aquilo que está sendo apresentado é verdadeiro, é correto, é adequado, né? Então as pessoas vão consumindo as informações sem ter um pensamento crítico em relação àquilo que chega. E aí pronto, a coisa fica deturpada. E aí a grande vantagem das fake news hoje em dia, né? Então por que fazem tanto sucesso? Elas chegam, vão parar no celular das pessoas, né? E aí as pessoas consomem aquela informação achando que ela é verdadeira, quando na realidade ela não tem nada de verdadeiro. Mas é o que bomba hoje em dia na internet, né? O fato é que a pergunta era como é que a gente vai solucionar esse problema, digamos assim, né? Quais alternativas, por exemplo, que a gente pode ver a partir da tecnodocência, né? Então eu acho que essa ideia, todos esses exemplos que você colocou, para mim se resumem a colocar aulas e atividades no celular. Então vamos pensar em estratégias onde na nossa aula a gente pode utilizar o celular de uma maneira favorável.
A gente estava falando... Integrar. Isso, integrar. A gente estava falando de inteligência artificial no vídeo anterior. Por que não utilizar cada um? Imagina, você coloca vários grupos na sala de aula, cada um utiliza uma inteligência artificial diferente para falar sobre o mesmo tema. Vamos pesquisar o que é determinado conceito e aí coloca lá nas inteligências artificiais, dentro do celular, eles obtêm a informação naquele momento e vamos conversar, né, se aquilo realmente é válido do ponto de vista filosófico, social, científico, artístico, por que não? Né? Então, fazer um bom uso desse equipamento é que é interessante, né? Pensar em uma aula, planejar uma aula que integre esse celular e atividades dentro desse equipamento que possam trazer polêmicas, que possam trazer discussões, que sejam favoráveis para a aprendizagem, né? Que a gente possa extrair daí o melhor, porque se proibir vai continuar com o mesmo problema que a gente sempre teve. E se eu colocasse a minha mãe aqui, né, ela iria dizer a mesma coisa, né? Quantas proibições ela teve na época dela, inclusive em relação à vestimenta, né? Para que pudessem transgredir, né, essa experiência de proibição, né? Então, na época da minha mãe, não podia usar saia acima do joelho, gente. Então, as meninas faziam justamente isso, iam para as festas e subiam a saia um pouquinho, né, para que pudessem ficar, né, sendo aceitas socialmente, né, naquele contexto, tá certo? Então é uma dica bem legal. Na minha cabeça, todas essas ações assim, Lu, que o pessoal coloca, que envolve proibição, tá certo? Os caras que são a favor da proibição, na minha cabeça, tá, assim, até para deixar de ser assim, não passar muito por hipocrisia, né? Eu acho que o cara que resolve as coisas a partir de proibições, entender se ele tem um custo numa perspectiva mais totalitária de controle de vida, entendeu? Uma perspectiva mais, entendeu? A proibição, a lei, vamos dizer assim, ela só existe justamente porque a gente não consegue pensar no outro direito, sei lá, eu não sei nem o que seria direito, mas enfim, o que eu quero dizer é que quando você é uma pessoa que vai vamos pegar o smartphone, o celular e vamos dizer que então ele está proibido dentro da escola. E isso são formas mais totalitárias de você controlar os comportamentos, entendeu? É o próximo passo, né? Claro que ninguém vai fazer isso, é algum tipo de punição. Você não rouba, não é porque você acha errado roubar, você não rouba porque não quer perder a mão, ou o dedo, sei lá. Então é muito estranho isso, né? O pessoal dizia lá no meu tempo, né? Dizendo, quando você for para o exército, for servir, você vai aprender a arrumar a sua cama. Eu digo, é óbvio que eu vou aprender a arrumar minha cama, na verdade eu já sei arrumar minha cama. O meu problema de às vezes não arrumar a cama quando adolescente e tal era outro, não era um problema de não saber arrumar a cama. E lá eu iria arrumar a cama, como realmente se arrumou a cama, né? Porque senão você podia ser penalizado. É um raciocínio simples, né? Então essa coisa não educa. Essa coisa não, ou melhor, essa coisa não educa de jeito nenhum. Ela cria figuras que são figuras controláveis. Ela cria figuras dóceis. Ela cria figuras que são facilmente manobradas. Entende? Eu acho isso. Proibição é isso. Né? Quer dizer, eu não ando com o meu carro a 50 km por hora porque eu percebo que isso vai colocar as pessoas em risco menor, os pedestres e tal. Né? Eu ando com o meu carro a 50 km por hora porque eu não quero ser multado. Então a gente faz a coisa por um motivo estranho, por um motivo de não ser punido. Isso, na minha cabeça, isso em termos assim de escola, de instituição, é muito fraco. Nossa, era um lugar onde a gente poderia discutir essas consciências, né? Exatamente. E uma das coisas que a gente faz na tecnodocência, que eu acho bem bacana, é quando a gente coloca os nossos estudantes para criar. E eles criam os seus materiais autorais, né? Que são digitais e que são educacionais. E esses materiais autorais podem ser sites, blogs, jogos, livros-jogos, espaços nas redes sociais,
slides, planilhas, Aquele né? pessoal que estava fazendo conteúdo no TikTok, né? Que uma vez tu falou, né? Pô, eu achei 10 aqui no Fazendo vídeo, né? E os alunos se engajaram, né? Queriam aquilo. Exatamente. Né? E aluno de que série mesmo? Eu nem lembro. Era do primeiro ano do ensino médio. Olha aí. Fora TikTok para gerar conteúdos. Isso. A gente está agora com uma pesquisa, né, onde os estudantes estão desenvolvendo livros-jogos. E quando eles estavam desenvolvendo livros-jogos, eles se filmaram, né, desenvolvendo os livros-jogos. Espontaneamente, sem uma, digamos assim, imposição ou solicitação sequer do professor, da professora, né? E foi um resultado fantástico, porque além deles filmarem, eles editaram, renderizaram o vídeo e colocaram nas redes sociais mostrando o quanto eles estavam gostando de fazer, colocar em prática aquela proposta do livro-jogo. Isso foi genial, né? Foi muito legal. Muito. Então tem uma coisa muito legal que a gente faz na tecnodocência, que é colocar os alunos para criar, né? E isso, quando eles fazem esse tipo de coisa, auxilia muito, né, no desenvolvimento aí das ideias, dos conhecimentos e da própria compreensão, não só do conteúdo que eles estão trabalhando, como também na compreensão do que é aprender, do como se aprende, né? Eles vão se conhecendo o grupo, então a gente coloca essa opção também como sendo uma opção muito favorável, que traz resultados muito positivos para o professor, né, para o processo de aprendizagem, para que a gente possa ter avaliações que mostrem, né, o quanto há um ganho de aprendizagem nesse processo. Então, uma das possíveis soluções, coloque os alunos de vocês, deixa eles um pouquinho com o celular na mão, para eles fazerem vídeos, para eles tirarem foto, para que a gente possa socializar esses conhecimentos, né, essas impressões que eles têm no mundo, né, para que a gente possa trazer esses elementos e conversar sobre os conteúdos, sobre esses elementos, né. Eu me lembro que muito antes dessa discussão e até quando o celular ainda estava surgindo, né, na face da terra, eu diria assim, né, uma colega minha, professora de português, pediu para que os alunos tirassem fotos, né, de placas, né, aquilo que o Jô Soares fazia há um tempo atrás, né, de placas com erros de português, né. Então acho que o Jô Soares meio que chupou aí a ideia, né, de alguns professores, sabe? Porque era muito interessante ver o quanto eles ficavam com um olhar mais acirrado para o mundo e o contexto onde eles viviam. Então, muito interessante, é uma prática que hoje em dia é mais difundida, né? Alguns professores fazem com mais frequência, ótimo, mas é uma das maneiras de se utilizar o celular, né, a favor da aprendizagem dos Olha, alunos, a parte de filmagem que os celulares permitem, fotografia, mesmo entendendo que de repente são celulares mais simples, dependendo do grupo de alunos, né? Cada um batendo uma foto, de repente foto de folhas, fotos de árvores, fotos de, sei lá, de sociogramas, de grupos dentro das formigas, eu não sei, de várias coisas. Tudo isso pode levar para dentro da sala de aula uma coisa que antes você só conseguia levar se tivessem filmagens e coisas bem difíceis da gente ter acesso. Eu me lembro, eram os diapositivos, né, que a gente passava e trancava, tinha que ir para uma sala específica para aquilo. Hoje não. Quer dizer, a própria questão que a gente falou, né? Quer dizer, o cara fotografa o quadro, o que está escrito no quadro, e depois compartilha no WhatsApp da turma, né? Então tem muitas possibilidades de você criar o que a gente lutou por muito tempo, que a gente chama de recursividade, né? Quer dizer, tem como fazer processos de recursividade daquele conteúdo que está sendo discutido. Uma aula de anatomia, por exemplo, né? Que você só via as peças indo de repente. Eu estou falando no nível superior, mas eu posso pegar coisas da biologia mesmo, folhas, terrenos, terras, gramas, placas, português, o que fosse. Então, existem muitas coisas onde você pode integrar essa tecnologia do smartphone, que é portátil, que você usa, né? E, não deu para bater 10 fotos, deu para bater uma foto, tudo bem, se cada um levar uma foto, já vai, não vão todos levar. E volto a dizer, você pode pensar em tudo isso. Se o fulano ou a fulana não tiverem afim de participar ou de aprender, com celular, sem celular, com escola, sem escola, com professor, sem professor, a coisa não vai rolar. Entendeu? A gente não tem como fazer com que o cara
entende? Nem os que ficam encarcerados em presídios, muitas vezes, na maioria das vezes, não mudam o seu jeito de ser, né? E estão encarcerados lá, né? Então, quer dizer, eu não sei, eu acho que a coisa tem que passar muito assim por essa coisa de se comprometer, de se engajar. E tem pessoas que não querem se engajar. Pronto. Isso mesmo. Tem um outro formato também que o celular traz, e aí eu poderia dizer que acontecem mais nas redes sociais, mas que vale a pena, são as enquetes, né? Essas enquetes fazem com que a gente tenha um sentimento maior de pertencimento àquele grupo, né? E quando a gente tem essa formação de vínculo tão positiva, né, a gente consegue extrair dados, né, e engajamento dos alunos também. Então é um recurso que vale muito a pena utilizar, né, para que a gente possa aprofundar determinados conceitos, aprofundar determinados conhecimentos, fazer uso desses dados, né, para poder utilizar para a aprendizagem de N possibilidades, né, de conteúdos. Então vale muito a pena também seguir esse caminho. E um outro que eu também destacaria, que a gente também faz uso aqui na Tecnodocência, é buscar por problemas, né? E muitas vezes os livros didáticos eles já trazem problemas, mas às vezes eles são tão descontextualizados que fica difícil, né, os estudantes quererem, né, abraçar aquela causa. Mas se a gente busca um problema que está no contexto dele, está no bairro, está na escola, está na cidade, né? Tem alguma situação que a gente possa olhar, né? E fazer uso do celular nesse sentido de tirar foto, filmagem, fazer entrevista com as pessoas, né? É muito bacana, vale muito a pena, né? Traz um up para as aulas dos professores. Nossa, a imagem é muito legal, o vídeo é muito legal, compartilhar as coisas é muito legal, então tudo isso eu acho que é muito positivo. Isso mesmo. E, professor, o senhor tem mais aí alguma coisa para acrescentar de ideias, né, de fatos? A gente já pode ir encerrando. Não, eu penso assim, a gente teve o primeiro, né, que a gente conversou sobre essas tecnologias digitais, agora veio o Senai porque pintou essa matéria. E a gente já pode, então, deixar aberto, lembrando, né, se vocês tiverem alguma ideia, querer, explora mais esse assunto, eu acho que está faltando mais dicas de como usar e tal, a gente pode tentar ir encaixando na medida do possível, né? Nossa produção é de 15 em 15 dias, né? E claro que depois vai ter as partes menores também, né, assim que for possível a gente fazer. Eu acho que é isso. Tomara que tenha sido útil essa conversa. Isso, exatamente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse tema, né, deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês. E é como o professor acabou de falar, se vocês tiverem alguma temática que vocês gostariam de discutir também à luz da tecnodocência, porque isso incomoda vocês na sala de aula, dentro da escola, dentro da instituição, né, educacional como um todo, traz pra gente porque vai ser muito útil, né, a gente pensar, refletir juntos, né, sobre esses aspectos, tá bom? Então, nós fechamos aqui a nossa temática, né, da questão do celular e dessa polêmica da proibição à luz da tecnodocência, tá certo? Gostaríamos muito de agradecer a todos vocês, né, que estiveram aqui com a gente e que ainda estarão, se forem realmente assistir o vídeo até o fim. Então agradeço a vocês aí pela audiência, tá bom? E para os próximos vídeos, né, a gente vai continuar com essa pegada, eu diria, né, trazendo aí elementos polêmicos, né, que repercutem na forma como a gente vai estar trabalhando a docência, né, na escola, na sala de aula, em instituições, né, sempre à luz da tecnodocência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, gente, até a próxima. Valeu!